noite, pessoal, tudo bem? Como é que foi a semana de vocês aí, tudo bem? Boa noite, então, Aline, Paulo, Laudenir, Clóvis, Salvenir, Luciano, Edmilson, sejam bem-vindos. Bora lá, então, vamos trocar aqui de tela. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos, então, para a apostila Planejamento Estratégico, Unidade 1. Então, o objetivo dessa unidade é entender origens estratégicas que a gente utiliza dentro das empresas, compreender as definições e a sua importância de um planejamento, também conhecer alguns conceitos para que ele ocorra, tipo a importância do planejamento estratégico em todo o negócio que a empresa está englobado. Ela está dividida em 4 tópicos. Tópico 1, a origem e o conceito da estratégia. O tópico 2, o planejamento em si. O tópico 3, as estratégias empresariais. E o quarto, último, que é o planejamento estratégico. Tópico 1, a origem dos conceitos estratégicos. Quem nunca se pegou questionando qual é os nossos objetivos, onde a gente quer chegar com essas estratégias de planejamento, até mesmo na nossa vida pessoal, nas organizações não é diferente, ainda mais com o aumento competitivo do mercado, as mudanças que as empresas estão enfrentam todos os dias. A partir dessas informações que a gente vai trocando os caminhos através dessas estratégias para aumentar ou às vezes até para alcançar certos objetivos que nós programamos tanto na nossa vida pessoal quanto também empresarial, da empresa, dentro da carreira, da vivência em si. Então essa programação que a gente faz, todas elas precisam do planejamento e casado com a estratégia para alcançar e fazer esse planejamento realmente ser realizado. Então aqui a gente está vendo aqui as origens de um conceito, deixei algum conceito na tela aí para a gente dar uma refletida. E assim a gente vai falando um pouco sobre a história, estratégia em si, através dos homens das cavernas daquela época, com as suas estratégias para se alimentar, de caça, de pesca, os seus meios de sobrevivência, ficava sempre saindo de um lugar e indo para o outro, até eles encontrarem um alimento. Eles ainda não plantavam, não sabiam ainda criar animais, e depois com o tempo eles foram mudando as suas concepções, já foram plantando, já foram ficando mais nômades, mais de um lugar, e assim domesticando os animais, conseguindo plantar seu próprio alimento. Então foram estratégias de evolução até chegar nos dias de hoje. A gente pode dizer que nossas metas, nossos objetivos e estratégia, principalmente planejamento, vem desde lá dos antigos. Por isso que a gente tem que saber um pouco da teoria. Muitas organizações também passaram a utilizar essas estratégias mais antigas, vencer as batalhas do mercado, que a gente diz hoje, ou a sobrevivência através das concorrências. É muito importante você ter uma visão geral de como o outro está funcionando, para que você também possa tomar algumas decisões. Então aqui dá para a gente notar um pouquinho essas estratégias. Tem ali o chinês Sun Tzu, um negócio assim. Ele utilizou essas estratégias aproximadamente há 3.000 anos, e muito famoso em seu livro sobre a arte da guerra. Ele tratou ali de assuntos como a preparação dos planos, das manobras, das ações, as variações técnicas, tanto o ponto forte quanto os pontos fracos dos inimigos. Ele se organizou o exército para que ele conseguisse vencer as batalhas. Então menciona que as manobras, estratégias, elas significam muito escolher os caminhos mais vantajosos. Então vem muito essas táticas que as empresas e nós mesmos, quem teve a oportunidade de ler esse livro, seguir algumas dessas estratégias para poder fazer melhor caminho para alcançar as metas. Então essas estratégias elas se tornam vantajosas e também vantagens competitivas quando desenvolvida com comprometimento, vestir a camisa com dedicação, e ainda todos os envolvidos estão participando desse projeto, dessa estratégia para alcançar as metas. Não adianta eu, dentro de uma empresa, me programar para alcançar uma meta, para mim alcançar meu objetivo de crescimento, mas eu não compartilhar essa ideia com meus funcionários, ou com a minha equipe, ou mesmo com toda a organização, achar que eu sou detentor do saber. Isso não vai ocorrer. Talvez você até alcance, mas com uma dificuldade muito maior. Então por isso que é importante a gente dividir esses pensamentos. Assim a gente vai trazer alguns unis também para colaborar com a gente aí no nosso conceito. E assim, falando em conceito, a gente vai trazer os conceitos de estratégia. Agora a gente vai definir algumas partes de estratégia. A gente vai trazer alguns autores que colaboraram com vários pensamentos
sobre essas definições. Eu trouxe algumas estratégias dessas definições, Morgenstern, os nomes desses caras. Eu não vou falar legal porque, meu inglês é meio aquela coisa. Mas eu vou trazer algumas definições que eles trouxeram pra gente. O von Neumann, ele trouxe pra gente a ideia de movimentos feitos pelas empresas, então movimentos mais assertivos. O Klender, que ele trouxe ali as metas, pensamento a longo prazo, com o objetivo que a empresa tem de alcançar a sua estrutura de vendas, através de uma linha de ação aplicadas através de recursos para alcançar suas metas. Tales, ele já trouxe políticas importantes para você poder se envolver, conseguir trazer oportunidades. Também trouxe o URAP, acho que é um negócio assim, trouxe a maneira de conduzir as ações estabelecidas pela empresa. Trouxe também algum pensamento ali de Simon. Ele trouxe as decisões que o mercado exige, período, um determinado tempo. E o Anders, que ele trouxe os objetivos de como você finalizar, como você criar as suas metas, diretrizes da empresa. Então, na visão dele, também trouxe o Hammert, que ele trouxe as formas vantajosas para você poder ver quando você pode arriscar em um novo produto, em um novo investimento, partes quando você realmente vê vantagem, não quando alguém fala para você que o investimento é bom. Você tem que ver uma certa segurança, essa vantagem. Se for um troço muito fácil, aí se tá fácil é porque tem alguma coisa errada, né? Que nada é fácil nessa vida. Então você tem que refletir, pesquisar melhor. E o Buzel, esse outro que eu trouxe agora, ele trouxe o objetivo na forma de alcançá-los. Como que você vai criar metas, estratégias para você alcançar ele? Eu vou me planejar daqui a 5 anos e vou fazer um planejamento a cada 1 ano até você chegar lá. Se você dividir isso, é muito mais fácil de alcançar. Se você colocar uma meta daqui a 5 anos, chegar em 5 anos você não se planejou, aí tu chega, não alcancei nem a metade. Por quê? Porque você só estava pensando no final, não estava pensando no caminho. Então você não dá um pulo tão grande, você precisa andar até chegar lá. Então essa é a visão mais ou menos voltada para o pensamento dele. Depois eu trouxe esse Steiner, se eu não me engano. Ele traz as partes das decisões dos concorrentes, a visão geral de todo esse público, que ajuda você a formar as suas estratégias. Também eu trouxe o Walker, ele já traz um plano mais uniforme, mais integrado, que assegura que os objetivos das empresas sejam alcançados com uma estratégia mais fundada, digamos assim, mais estruturada. Trouxe também o Pasquale, menciona sobre as oportunidades referente a produtos oferecidos aos seus clientes, ao mercado, né, um diferencial. Trouxe também o Mantiber, ele pensa no futuro, no programa estabelecido, e trouxe outros pensadores também, que ele diz sobre os planos de ações, as posições competitivas e favoráveis, também sobre as indústrias, concorrências. Algumas delas até se encaixam com 1 ou 2 pensadores para atingir maneiras positivas sobre as concorrências, pontos, os fortes para atender os clientes, qual é a sua estratégia mais forte dentro desse mercado. Também o Kim trouxe ali algumas coisas sobre sequências de ações, políticas, empresas, objetivo maior que você tem para fazer a sua estratégia. Franklin, ele diz ali que o programa pode ser bem amplo para alcançar as metas, você pode fazer então de várias formas. Se você não conseguir alcançar de uma forma, você vai ter uma outra estratégia, ou seja, uma estratégia tem um plano 1, plano 2 até o plano 3. Se você não conseguir na primeira, quer dizer que você vai desistir? Não, você tem uma outra carta na manga, fazer uma venda casada, alguma coisa assim para trazer o seu cliente. Pode ser que você não consiga talvez baixar o preço de um produto, mas você consegue dar um prazo maior. Pode ser que talvez você não consegue dar um prazo maior, mas você consegue vender um produto casado com outro que está encalhado. Aí o cliente vê uma diferencial nessa sua oferta e assim você vai conseguindo ver e testar qual a estratégia melhor para o seu segmento e, claro, para o seu objetivo. Então, desde ali de 1950, já havia diversas definições para estratégias, como a gente viu que são várias perante o pensamento desses autores. Exemplo aí para você fazer as metas, os objetivos, os planos de ações, decisões, resultados,
Mesmo que a gente trabalhe dentro de uma empresa, a gente seja um funcionário, nós também fizemos isso em nossa realidade, né? Nossa vida pessoal. Então a empresa ela segue estratégia, mas nós também de certa forma. Porque se não tiver uma estratégia, quando você recebe seu salário, ele já está todo condenado antes de você receber. Você tem que ter uma estratégia de conseguir ainda pagar todas as suas contas e ainda sobrar um dinheiro para você usufruir da sua vida, né? Ter uma vida social, em família e ainda juntar o dinheiro. Se você não tiver metas, estratégias, tudo isso daí para alcançar talvez um sonho futuro, de comprar uma casa melhor, um carro, fazer uma viagem dos sonhos, ou qualquer coisa semelhante, uma operação talvez, você não tiver estratégia, é muito difícil de você alcançar. O seu sonho fica quase inalcançável, né? Então, dentro dessas estratégias que a gente vai comparando com as empresas, nós também podemos trazer para a nossa visão da vida pessoal, para a gente alcançar os nossos objetivos. E também tem um caminho, as ações para alcançar essas maneiras diferenciadas, né, através aí das inovações, das tecnologias. Então, outras estratégias também são as ações dos gestores, que eles acabam adotando alguns pontos diferenciados para melhor desempenho que a empresa pode alcançar aí da empresa em relação aos concorrentes, principalmente. Sempre estar de olho no mercado, na concorrência, o que ele está fazendo melhor do que você. Então essa estratégia ela é construída de ideias, mapear as direções futuras das organizações a partir dos recursos que ela já possui ou ainda de onde ela possui, quais são seus fornecedores, vários quesitos que você tem que se planejar e conhecer muito bem para conseguir ter uma estratégia, vamos dizer, decente. E também utilizar na vida pessoal e profissional para situações futuras que você deseja, de repente de não ser mais funcionário, criar sua própria empresa, ver aí o seu segmento, saber selecionar quais as pessoas possam trabalhar com você para trazer para esse empreendimento, quais são as ações que você deve tomar, são todas estratégias. Aqui também a gente traz alguma coisinha dos 5 P's. A gente falou que ia falar um pouco sobre essas estratégias. E aí a gente tem as 5 definições. Como a gente vai ver algumas delas aí, a estratégia como plano, tempo por objetivo, alcançar algo que a gente deseja, preparar previamente as ações onde elas vão ser desenvolvidas conscientemente, você realmente ter certeza do que está fazendo e não está fazendo porque a coisa está andando para esse lado e você está indo sem planejamento nenhum. Também a gente tem estratégia com pretexto, é o tempo que a gente tem por finalidade a gente confundir os concorrentes. Às vezes a gente até fala que não está muito bem, não está vendendo legal. Isso para quê? Para o concorrente não criar o olho em cima da gente, né? Sabendo que a gente está ampliando as nossas ações, investindo em outros mercados. Mas às vezes é uma estratégia que você pode fazer de uma forma de manobra, estratégia, para eliminar ou talvez até enfraquecer a concorrência. Eu posso, por exemplo, abrir uma outra empresa no mesmo segmento que o meu, com outro CNPJ, e dizer que não é da minha empresa, é mais um concorrente que veio. São estratégias que eu posso fazer para conseguir alcançar, abocanhar melhor o mercado e ter um certo crescimento, ser concorrente de mim mesmo. Então, tem várias empresas que fazem isso aí, Coca-Cola principalmente, dona de várias universidades também, tem às vezes algumas que são donas de várias, são estratégias, eles compram as empresas menores e deixam elas funcionando, quer dizer, é a concorrência dela mesmo, igual essa Crotons, ela é dona de sei lá quantas universidades, quase que fez um monopólio, mas são estratégia, ela não acabou com nenhuma daquelas que ela comprou, ela deixou o mesmo nome funcionando, mas é uma única dona para vários nomes. Temos as estratégias como padrão também, a gente pode dizer que é quando a estratégia já está bem estabelecida na organização, trazendo aí resultados já positivos, então você já tem uma certa segurança nesse contexto aqui. E temos também a estratégia como perspectiva, quando defende que as estratégias elas são um pouco abstratas, ela ainda está um pouco no pensamento, não está muito na realidade. Essas estratégias abstratas ou de abstrações, elas são compartilhadas pelas ações, pelas intenções que os gestores das empresas têm, ouvindo da sua imaginação, ou ainda seja, ainda está num planejamento, está num pensamento ainda, através dos pensamentos ideológicos, valores, cultura, percepção, você está interna ainda, dentro da organização. Você ainda está se reunindo
com o pessoal, trocando ideia, ouvindo outras pessoas sobre ela e assim estruturando ela num planejamento para depois criar a sua estratégia e colocá-la em ação. Todo esse segmento a empresa precisa ter ali na virada do ano, geralmente, eles têm essas reuniões para saber o que eles vão renovar, o que eles vão aplicar no ano seguinte que vai vir. Assim a gente vai trazendo um pouco sobre as definições de estratégias, segundo os PS, né, que a gente viu ali de estratégias. Não é utilizado apenas um conceito de estratégia, de tudo isso que a gente falou aí, de toda a organização, são várias formas que a gente pode fazer. E aqui a gente vai trazendo um pouco sobre essas escolas de estratégia, onde a gente tem vários ensinamentos, ter estratégias de várias formas, que como a gente viu não é uma só, a gente realmente tem vários modelos, vários caminhos a seguir. Então a estratégia para o sucesso de uma organização, principalmente no mercado, é essencial, né? Estes autores que a gente mencionou lá em cima nos mostram isso. As 10 escolas de estratégias, que hoje a gente vai falar um pouco sobre elas, elas são divididas em escolas prescritivas, onde a gente tem escolas também relacionadas a esse tema de design, de planejamento, de posicionamento que a empresa quer ter no mercado. Depois a gente já tem uma outra espécie de escola, que são as descritivas, que ela acontece referente às escolas mais para o lado empreendedor, né? Empreendedora, cognitiva, de aprendizado em si, onde tem ali a parte do poder, da cultura ambiental. E por fim a gente tem as escolas de configuração. A gente vai entender e vamos falar um pouquinho de cada uma para a gente poder entender em que norte, em que abertura ou em que estratégia ela se localiza mais especificamente. Então vamos começar aí pela escola de designer. Ela tem a ideia de posicionar a empresa em um ambiente de percepção e controle da concepção mesmo e estratégia. Ela vai enriquecer essa análise de escolha da melhor estratégia que a empresa pode lidar através de informações. Vamos dar um exemplo, fazer uma análise, por exemplo, do ambiente, ferramentas, matriz, software, pode ter ali os pontos fracos e fortes em situações internas da empresa, ou ainda as ameaças de concorrência. Pode mostrar também oportunidades em situações externas, direto no público, para poder criar estratégias para a empresa. Então, geralmente, o design da empresa, como você quer ser visto, vamos dizer aqui, esse design desse slide, olha que bonito, as cores, todo esse efeito, são estratégias que a gente faz para ter uma visualização melhor e você não ficar aqui somente me ouvindo. Então tem toda uma concepção por trás disso. A empresa também usa esse tipo de estratégia, o designer que ela representa. E agora a gente vai falar um pouco sobre a parte da escola do planejamento. Ela é baseada no processo mais formal, sustentado por técnicas, programas e planos sobre esses todos os conceitos, sobre todos a organização, vamos dizer, o estudo de estratégia, de pensar em estratégia, como que você vai fazer isso. Por exemplo, atividade de controle e desenvolvimento pelos planejamentos, controle de produção, que é o PCP da empresa, para poder melhorar a programação dessa produção ou do setor químico que a empresa tem como produção. Tem várias formas deles poderem planejar, talvez adquirir uma máquina diferenciada, um produto diferenciado, um químico mais treinado para você ter uma economia melhor. Funcionaria toda essa questão de você ter uma estratégia de ter um preço melhor com um produto ainda de qualidade. E assim a gente poder entender melhor essa escola do planejamento. E a escola de posicionamento é a forma no processo analítico, aquelas partes dos gráficos, onde você vai analisar, a empresa já está funcionando, você quer saber qual é o mês melhor de venda, qual é o produto que mais vende, qual é o produto que já está saindo fora do mercado. Então é mais a parte analítica, onde você deve investir, não investir. Então, a fim de planejar o quê? Uma visão no futuro, uma contribuição com as ferramentas, com as 5 forças do poder que a gente viu, que ela vai ali influenciar nas decisões de como agir com a concorrência, estratégias mais genéricas, superficiais talvez, e buscar alcançar o desempenho acima da média do que a empresa já tem, sempre tentando subir um degrauzinho. O papel dessa escola, ela é apoiar o processo de formulação das estratégias. Então a estratégia ela já está, vamos dizer, feita. Agora você vai se posicionar o seu pensamento referente a ela.
Um exemplo, fazer uma análise de atratividade, escrevendo as 5 forças do poder referente ao negócio, a fim de quê? De analisar as ameaças, os novos entrantes no mercado, ou a ameaça dos produtos substituto, que é muito semelhante com o que você já trabalha, e o poder da barganha com os fornecedores e também dos clientes, como que você pode fazer para comprar com prazo maior do seu fornecedor e vender para o menor prazo para o seu cliente, para que você consiga trabalhar com o dinheiro do fornecedor e não da própria empresa. Isso tem como fazer? Claro que tem, através dessas estratégias, e aí você vai estudar para ser um especialista nessa área. E assim a gente vai trazendo a escola empreendedora. Mais ou menos quase todas as disciplinas traz isso no mercado, porque você acaba sendo empreendedor de uma forma ou de uma outra. Ah, mas eu não vendo nada. Na verdade você está vendendo seu conhecimento, está vendendo a sua aparência, você está vendendo a sua forma de lidar, está vendendo o quê? Você no mercado, você é um produto seu mesmo, sua própria criação, né? Então a gente aprende a ser empreendedor, alcançar o seu objetivo. E essa formação ela já vem ao encontro de quê? De um processo mais visionário, né? Onde o processo ele está mais direcionado na mente do líder, né? Do empreendedor em si, uma visão mais direcionada do futuro para a organização, né? Onde ela quer chegar, ou seja, um senso de direção a longo prazo, aquele planejamento que a gente discutiu lá em cima na vida pessoal, profissional, digamos, onde a gente está hoje e onde a gente pretende chegar daqui a 5 anos. Quem não faz um planejamento assim? Será que vocês querem estar no mesmo setor, no mesma vibe que vocês estão hoje daqui a 5 anos? Claro que não, né? Daqui a 5 anos, pelo menos, vocês têm um pensamento. Pô, estou dirigindo um Fusca, daqui a 5 anos eu quero uma Ferrari. Pode ser que você não alcance, mas pelo menos você está com planejamento de chegar até lá, né? Mas pode ser que ocorra, porque você está com pensamento positivo, você está com planejamento de como, o que você tem que fazer para chegar lá, você tem que fazer. Às vezes eu falei um sonho aqui meio, vamos dizer, assumir de vista, né? Mas era só para a gente ter uma ideia mesmo, é só exemplos. Outro exemplo também, empresas administradas pelos próprios donos ou criador do negócio, a ideia de visão dele para formular estratégias, atuar com as concorrências, por exemplo, posto de gasolina, de combustível num bairro, então, para ele aumentar suas vendas ou ainda conseguir manter os seus clientes, talvez ele utilize estratégias na região, né, oferecendo aí produtos diferenciados, por exemplo, um combustível que talvez os outros não ofereçam. Esses agora dos carros novos elétricos, ele ofereça uma parte onde alguém tem como estacionar ali perto e carregar o seu carro, sei lá, estratégia diferenciada. Se a gente for ver comparando nessas partes do exemplo do posto, vocês estão vendo hoje em dia que é muito comum a gente encontrar um posto de gasolina e a gasolina talvez é o menos que interessa no final de semana. O que mais interessa é o barzinho que ele tem, a pizzaria do lado, o restaurante, farmácias que tem dentro do posto, vende bebidas, sorvete, um monte de coisa. Quer dizer, o posto usou essa estratégia do mesmo local que o cara vai abastecer e vender vários outros produtos, tá? Outros segmentos, tudo junto, né? Restaurante, lanchonete, até algumas lojas, em alguns casos, são estratégias de unir todos esses poderes. Então é muito importante a gente ter aí uma visão dessa escola empreendedora. E assim a gente vai trazendo um pouco da escola cognitiva. E o que seria isso? A formação ela é vista como um processo mais direcionado mentalmente, né? Onde você vai criar estratégias um pouco diferenciadas, onde a gente pode aí processar as informações vindas do ambiente que a gente se encontra. Estratégia ela pode ser talvez através de processos, de mapas, de modelos, conceitos ou ainda esquemas que a gente vai estruturar ele com o tempo. Um exemplo que a gente pode dar perante o ambiente da crise econômica, pode ser que a gente tenha alguma oportunidade, como a crise mundial vivida em consequência de não pagamento das hipotecas lá do exemplo dos Estados Unidos, que veio parte financeira, deu um déficit bem legal. Outra que a gente pode comparar também agora aqui, a nossa recém na Covid-19, como eu já dei esse exemplo em outras apostilas. Todo mundo saiu mal na Covid? Será que todas as empresas? Claro que não, teve empresas aí que triplicaram o seu faturamento. Quem vendia caixão, quem vendia informática, quem vendia máscara, vacina. Essa galera nunca ganhou tanto dinheiro nessa época. Quer dizer, todo lado ruim tem alguma oportunidade para alguém. Então você só tem que estar ligado no mercado para ver quando isso realmente é possível. Mesmo que seja às vezes
numa concepção de não uma visão muito boa, ali no caso era a saúde, mas era uma oportunidade. Alguém teria que ter essa ideia de tentar fazer algo funcionar de modo positivo, ganhar dinheiro com isso. Isso sempre vai ser assim, sempre foi e sempre vai ser. Você poder ter a oportunidade de investir, né, a estratégia. E agora a gente vai falar um pouco sobre as escolas de aprendizado, que aí ela já traz mais a parte que a gente está fazendo hoje, formação. Então ela procede ali no comportamento de estimular o pensamento e que a gente possa compreender essas ações de longo do tempo, através de membros, individualmente ou ainda coletivo, como a gente está fazendo, trocar uma ideia. O exemplo também que a gente pode dar é de operários que trabalham no processo de fabricação de creme dental. Eu já trouxe até esses modelos aqui em outras aulas, né, que ele possui ali uma solução mais simples e barata que os engenheiros, para eles poderem sanar o problema das caixas de creme dental que corria vazia pelas esteiras, obtinham um conhecimento tático do processo. Eles conseguiram solucionar em questões bem mais baratas. Por exemplo, o cara lá compraram, os engenheiros, um monte de máquina de precisão para ela poder ver quando a caixa estava vazia, acusar lá no BIP e o pessoal tirar, e se estivesse cheia ela passava. Só que ela não dava conta de pesar tudo. Aí um funcionário que já trabalhava lá dentro da empresa colocou um ventilador, resolveu todo o problema, um valor bem mais tranquilo, porque ele trabalhava naquilo. Quer dizer, se a caixa está vazia, o vento joga fora, aí cheia, o vento não joga e ela continua passando. Então, para vocês verem que a importância de todo mundo estar por dentro de todos os problemas que podem acontecer dentro da empresa, e desde o seu administrativo lá da pirâmide até o chão de fábrica, quem entende mais da produção é o chão de fábrica. Então eles têm que saber exatamente o que está acontecendo no setor de venda. Estão chegando produtos no mercado com caixa vazia. Então, se eles não souberem disso, como é que eles vão resolver? Então, por isso que essa concepção de dividir as ideias, compartilhar com todos da organização, é importantíssima dentro desse nosso conceito aqui. E também a gente tem também para trazer aqui as escolas do poder, né? Aí a formação e estratégia, ela já é vista como um processo de negociação, onde a gente utiliza a influência do poder, principalmente político. Também é muito normal para essas empresas de grande porte, principalmente. Perdigão, Sadia, sempre está envolvido, essa JBS está envolvido com essas partes políticas. Por quê? É a oportunidade que eles têm de ampliar o negócio deles, entrar em outro país, pagar uma menor taxa de ICM, de tributação. São várias coisas que, se você está colando com a pessoa certa, facilita. Geralmente é utilizada esse poder sobre os outros parceiros, né, ou alianças para negócio e estratégia coletivas do seu interesse, tipo fundição da Sadia e a Perdigão. Então eram duas concorrências ferozes, duas estavam abocanhando bem o mercado, então eles acharam melhor criar uma estratégia e fazer uma união, uma fusão, né, gerando aí a JBS, que hoje toma conta do mercado. Outro exemplo que a gente pode dar é dos municípios. Eles solicitam recursos federais para financiar as obras de saneamento para a população ali, os prefeitos, que eles possuem bastante influência política com os governantes, principalmente do mesmo partido. Então eles terão ali mais probabilidades, vamos dizer, de conseguir esse tal recurso que eles precisam trazer para o município. Exemplo, a gente pode dar a cidade de Marau, a cidade de Gramado, Canela, que são cidades pequenas, mas têm um poder aquisitivo altíssimo. Por quê? Porque eles sempre estão colados com essa parte de política muito importante. Aí está a chave do negócio. Aqueles municípios que não se envolvem muito nisso, não trazem oportunidade de talvez isenção de ICM para outras indústrias, não vê essa fatia de mercado compensadora, não acha vantagem trazer a empresa isenta, ficam para trás, porque não tem uma visão visionária de colar com essas partes para trazer futuros empregos e assim um fluxo maior de negociações, tipo o Garibaldi aqui, Tramontina, Caxias do Sul, Rondon, vários empreendedores dentro dessas cidades e municípios que a gente vê aí que realmente faz a diferença. A escola cultural, ela já é vista como um processo mais dentro da coletividade, ela é baseada nas crenças e nas interpretações através de quê? Dos processos de aculturação ou socialização nas perspectivas inconsciente e de interação social.
ela está mais interagindo com o público em si, trazendo culturas, outras coisas para trazer mais conhecimento, aquelas estratégias que eles querem mostrar. Assim, a gente pode trazer um exemplo, a estratégia de uma fusão de empresa, também conforme eu falei da JBS Perdigão, e conforme as diferentes culturas pode servir para desfazer uma união. Por exemplo, se eu quiser juntar uma empresa russa com uma empresa brasileira, são culturas bem diferentes. Vou trazer aqui o Japão com a cultura brasileira, ou outra, vamos dizer aqui, indiana com a cultura japonesa. Talvez uma sociedade dê certo assim? Pode dar, mas a probabilidade de não dar é muito grande, porque se um não souber respeitar a cultura do outro, eles podem se ofender, pode dar zebra antes de começar. Então essa parte cultural também é muito importante para as empresas saberem como o outro funciona. Ainda eu falei que era o último, mas temos mais ainda, a escola ambiental. Vamos ver se eu trouxe outro slide. Beleza, trouxe sim. Dentro aqui ainda tem a escola ambiental, que ela já é vista como um processo mais relativo, que ela reage ao ambiente, né, que ela se encontra, ela cria estratégia a partir do que o ambiente apresenta para ela, ou seja, ela vai se adaptar conforme as regras do local que ela se encontra, do ambiente que ela se encontra, porque ela não vai conseguir modificar o ambiente em si, ela vai ter que se adaptar. E o exemplo que a gente pode dar no mercado, em determinado bairro, ou ainda no mesmo ritmo que os outros estão, né? Ele não se preocupa em melhorar o processo, em inovar seus produtos e os serviços. Esse tipo de configuração de ambiente, às vezes a empresa até fica para trás. Por quê? Porque ainda não teve ninguém visionário de querer criar algo do lado dele, mas com uma visão mais ativa. Porque primeiro empreendedor que vê aquilo, que essa empresa ainda está naquela época do caderninho e vê que ele não evoluiu e tem mercado para isso, é lógico que ele vai abrir do lado e vai quebrar esse cara. É o que aconteceu com a maioria das farmácias. Hoje vocês olham aí que quem predomina nas farmácias é a farmácia São João, porque ela teve uma visão visionária, né? Qualquer lugar, qualquer bairro que tenha uma, ele colocou do lado. Então, teve algumas que era familiar, não inovaram, não investiram em planejamento, não conseguiam comprar produtos em larga escala, aí não conseguia competir com as lojas de São João, porque eles compravam em grande quantidade, aí eles conseguiam manter preço. Aí ninguém aguenta, né? Então, aí elas acabam quebrando, são estratégias. Talvez ele fez algumas fusões, fez algumas estratégias que deu certo. É um exemplo que a gente pode trazer aí de sucesso. E as escolas de configuração, ela já é vista como um processo de transformação. É muito importante, através principalmente da tecnologia, da inovação. Um exemplo, a empresa Fuji, ele passou a comercializar as máquinas digital, ao invés de elas só revelar os filmes, fotocópias ali, aquelas partes de retrato. Se eles estivessem naquela vibe lá, elas já tinham quebrado. Exemplo, locadoras, videolocadoras, a gente nem vê isso mais. CD, né, DVD, isso aí já está desaparecendo tudo. USB, então é para a gente ver que se a galera não se antenar, fica para trás. Alguns de vocês ali do toca-fita, toca-disco, ou pelo menos já conheceu isso uma vez, mas como você vai ver, a galera vai modernizando. Pessoal, por exemplo, que gravava disco, né, CD, DVD e coisa e tal, hoje, tá botando aí tudo online de graça. A gente vê que hoje a gente encontra qualquer coisa, não precisa mais comprar nada disso, a gente baixa eles, entra ali nas partes de streamer, coisa e tal, mudando totalmente a concepção. Então são estratégias de evolução, você tem que acompanhar o mercado e o pensamento do mercado. Assim eu vou trazendo mais um Uni para colaborar com a gente aqui na nossa visão, isso ali da parte da matriz, da onde a gente pode tirar esses endereços, matriz Watts, e também mais um Uni que ele quer dizer sobre estratégia, ele traz ali falando um pouco como ela surgiu. E assim, meu povo lindo, vai terminando o tópico 1, entrando no tópico 2, vamos falar mais a fundo agora do planejamento. Essa parte a gente sabe que planejar é de vital importância para a gente atingir os nossos objetivos, mas mudança, a gente precisa se adequar no mercado, criar novas estratégias que nos traga, por exemplo, mais lucro, mais realizações e também que nos destaque do mercado, tanto na sua vida profissional quanto pessoal ou empresarial. Então, apesar da gente ver que muitas empresas só realizam planejamento no início do negócio,
quando ela está ali iniciando, que ela quer realmente dar um passo a mais na sua carreira, na sua vida empresarial, e ela faz todo um planejamento lindo, maravilhoso, e o troço acontece. Ele acaba realmente fazendo a firma funcionar, porém elas deveriam continuar, né, traçando esses objetivos, criando novas estratégias, até mesmo as atividades, modificando elas um pouco, sendo mais ousados e analisar os ambientes, tanto interno quanto externo, para melhorar as aplicações do planejamento. As delas quebram por isso. Eles só fazem o planejamento inicial, aí eles começam a ganhar dinheiro e já pira o cabeção. Já começam a trocar de carro, comprar casa e coisa e tal. Quer dizer, todo o dinheiro que seria revestido na empresa mesmo, eles acabam desviando. Aí, primeira crise que eles passam, não tem dinheiro em caixa. Aí acontece o que acontece com várias empresas, porque ela não continuou se planejando, estruturando. Ela acha que ela começou a funcionar assim e deu certo, não precisa mais. Agora só vai, a possibilidade de quebrar não existe. E a gente sabe que não é. O tempo todo, se a gente não se planejar, não fizer estratégias, tem outro fazendo. Então, quer dizer, se você não acompanhar o mercado, realmente você vai ficar para trás. Então é um processo contínuo para que esses objetivos sejam alcançados. E assim a gente vai falando um pouco melhor então do planejamento em si. E aí, para as organizações elas conseguirem alcançar os objetivos, elas precisam planejar as suas ações da melhor maneira possível. Às vezes a gente planeja as nossas férias, qual destino a gente quer ir, quando a gente pretende ir, dependendo das nossas férias, a família também, quem vai estar de férias na mesma época, se planejando, ou o que a gente vai fazer. A gente pode se planejar, não quer viajar, mas a gente quer fazer uma festa de aniversário para alguém que a gente gosta muito, talvez até de um casamento, de um filho, qual o local que isso seria, quais convidados que você poderia planejar para fazer esse tal convite, para saber quantos assentos tem, comida para quantas pessoas, a decoração como que seria. Como a gente pode ver, esse planejamento ele envolve várias atividades, tanto de parâmetros pessoais, de pensamentos estratégicos, quanto também as empresas. A gente vê que também elas precisam fazer isso. Então a gente vê que esse planejamento, fazer as ações, né, os planos, objetivos, as metas a longo prazo, para você realizar, você precisa de juntar dinheiro. Então, para juntar dinheiro, você precisa fazer tudo isso. Precisa ter as ações, ver onde vai ser, quem você vai contratar, fazer os planos de negócio, quanto que isso vai custar, com que objetivo eu vou realizar, a ideia de quem, as minhas, mais das outras pessoas, a união, a socialização, as metas, quero que seja tudo perfeito, lindo, maravilhoso, que não chova naquele dia, mas isso tudo é planejado geralmente a longo prazo. Você não vai pensar hoje e fazer amanhã, a não ser se você já tiver café no bule. Agora, se não tiver, que muitos de nós não temos muito, a gente tem que fazer todas essas ações. Mas resumindo toda essa parafernália, planejar é a função administrativa, né? É um processo de tomada de decisões visando o quê? Visando garantir o sucesso para a empresa no nível futuro. Por isso que planejar faz parte das funções administrativas. Nós, como futuros administradores, a gente tem que administrar tudo. Mesmo que você trabalhe num setor dentro da empresa, separado, você não está administrando a empresa, mas você está administrando o setor, a sua função, o que você faz. Se você não administrar isso, você não vai dar conta do recado. A gente vê que a administração está em tudo. Já o planejamento, ele pode ser visto como um processo, né, desenvolvido para alcançar algumas situações em particular, ou ainda que a gente deseja mais eficiência, uma melhor concentração nos esforços, principalmente referente à empresa, colhendo melhores opções como otimizar os esforços e também os recursos para que não haja desperdício, ou se houver, que seja mínimo possível. Por exemplo, antes quem tinha uma serraria, cortar, não sei se aqui vocês chamam de serraria, de cortar árvore, usava aqueles pozinhos da árvore que vinha e jogava fora, queimava. Eu já vi isso várias vezes. Eles queimavam às vezes a noite inteira aquele monte de pó de serra. Hoje em dia não, pó de serra vale dinheiro pra caramba. O pessoal faz compensado, compra para colocar em aviário, compra para fazer várias outras coisas. Então, quer dizer, o que era lixo, hoje já não é mais lixo. Hoje o cara viu que aquilo vale dinheiro também. Então são estratégias que você faz de tentar ter o mínimo desperdício possível. Igual essas empresas matam aves, né?
tipo a JBS mesmo, trabalha muito com essa parte de aves. Tudo que eles não aproveitavam, hoje é tudo aproveitado. Hoje eles já abriram outras empresas, que é deles mesmos, para poder fazer ração da pena, do bico, da unha, da galinha, da tripa. Tudo é aproveitado, não joga nada fora. Então a gente vê aí que algumas estratégias funcionam, saber aproveitar tudo com tudo. Você só tem que saber por onde chegar. Igual uma estratégia que a gente viu daquele acidente lá da Vale do Rio Doce. Não sei se vocês lembram disso. Eles fazem aquelas represas muito doidas lá para botar os dejetos. Faltava estratégia para eles poderem colocar aquele produto ou transformar aquele produto em alguma coisa. Como a gente viu, o pessoal falou, pô, por que eles não fizeram tijolos daquilo lá? Talvez teria uma química que não seja bom para a pessoa morar, mas talvez poderia ser um forno industrial, poderia ser, sei lá, um lugar fazer tijolos para armazenar produtos químicos, por que não? Se ele já é químico mesmo, é o problema. Colocar alguma coisa assim e aproveitar aquele dejeto para outra coisa. Teria como? Alguns especialistas viram e fizeram teste e viram que era possível, mas não sei por que motivo não quiseram investir nessa parte. Mas aqui é só alguns pensamentos meio para a gente ter uma reflexão e tudo pode ser aproveitado. Você tem que saber como, gerando aí os melhores resultados a partir de um sistema integrado. Então, por exemplo, correspondente a várias dimensões, exemplo que a gente pode dar na produção, pode investir em pesquisa, talvez aí em novos produtos, financeiro, de marketing, de instalações, recursos humanos, quer dizer, pessoas qualificadas ou a pessoa certa para aquele setor em específico, não qualquer um, alguém que já trabalhou naquilo, alguém que já estudou sobre aquilo, que domine um pouquinho melhor, porque isso para a empresa é negócio. Melhor do que você ensinar um funcionário do zero, que não sabe nada. Se você já trouxer alguém com uma bagagem, pô, é muito mais compensador, a coisa se transforma com muito mais rapidez, evoluindo no processo, no propósito da empresa, nos objetivos, nas estratégias. Pode ser uma estratégia política, estratégia programada, ou ainda de orçamento, de normas, de legislações. Então, como a gente pode ver o planejamento, ele permite a gente preparar a organização para enfrentar talvez algumas mudanças relacionadas com pessoas, com tecnologia, ou ainda até mesmo na tomada de decisões, buscando talvez proteger a empresa de futuros riscos ou futuras ameaças, ou ainda aproveitar algumas oportunidades, como a gente viu da Covid, do exemplo que eu dei aqui. Então, saber onde quer chegar com esse seu planejamento. Assim também a gente vai trazendo mais algum Uni aqui para colaborar e a gente vai trazendo os conceitos de princípios do planejamento. Toda a organização em si, ela deve respeitar alguns princípios para alcançar os objetivos, tanto os objetivos gerais como também os específicos, porque os gerais é aquele de 5 anos e o específico é aquele de escada, o que eu tenho que fazer em cada um até chegar no objetivo geral. Então esses dois planejamentos estratégicos são importantes para que você alcance mais longe. Então os planejamentos gerais, eles são onde os executivos devem estar mais atentos no mercado, deve visar sempre os objetivos máximo da organização. Máximo é o que? Saber a capacidade que ela tem de produzir, talvez, até onde você conseguiria ir com o que você já tem. Então, correspondente às funções administrativas através da organização, direção, controle. Então, você realmente saber e avaliar a empresa. E já o planejamento estratégico, ele sempre está no ponto mais alto do processo, como a gente vai ver numa imagem que eu vou trazer daqui a pouquinho. E o planejamento ele pode provocar uma série de mudanças dentro desse pensamento, através das atividades da organização. Ela pode ser provocadas nas pessoas para que elas consigam pensar melhor, ousar um pouco mais, também com a parte de tecnologia e sistemas para poder modernizar e também trazer outras visões. Então, assim, as alterações ela pode corresponder às pessoas, elas estão relacionadas com treinamentos, substituições quando necessário, transferências ou ainda funções, ou ainda avaliar seus funcionários constantemente para ver como que eles fariam uma segmentação. As tecnologias, por sua vez, elas podem apresentar uma evolução do conhecimento, ou seja, novas maneiras de realizar
o trabalho. No sistema pode ocorrer também algumas mudanças de responsabilidade, trazer uma pessoa para uma responsabilidade maior, algo mais importante, um nível de autoridade maior, uma promoção, talvez na parte de comunicação, de procedimentos, o que você tem que mudar algo, né, com novas instruções. Então a ideia é proporcionar à empresa uma situação de eficiência e também eficácia e efetividade nas pessoas. Isso é muito importante. No planejamento participativo, o principal benefício é o processo desenvolvido, que é nas funções para facilitar o processo de elaboração pela empresa, então ainda realizando por áreas relacionadas com os processos, ter uma ligação, um contato setor com o outro. Planejamento coordenado, ele deve atuar de maneira mais interdependente, ficar muito dependente de outros setores para que o processo ocorra mais fluido, né? Saber que aquele setor vai dar conta de ter um processo finalizado, sem estar dependendo de peças de outros setores, de aprovação, ele ser um pouco mais independente. Já o outro planejamento, que é o integrado, ele deve ter níveis integrados, como já diz ali a palavra, voltada já mais para o mercado, os objetivos empresariais prevalecendo sobre os seus membros, sobre as pessoas que estão envolvidas, para ter um meio para alcançar esses objetivos de uma forma mais fácil, né? A parte de você comunicar aos outros setores para que todos saibam realmente o que está acontecendo. Se está dando certo, se está dando errado. O que esse planejamento deve fazer é integrar as pessoas, as informações principalmente. E também a gente tem o planejamento permanente, é aquele que não modifica muito, ele tem ali uma condição mais exigida pelo ambiente organizacional, que é evitar brigas, ter harmonia, todo mundo se dar bem, ninguém ficar com inveja um do outro. Essas partes aí talvez de comunicação interferem? Claro que sim, pode interferir na produção, pode interferir até numa negociação. Então essas partes aí é muito interessante você visualizar dentro da empresa, principalmente na área comercial, quando tem 2, 3 vendedores e 2 vendedores se metem com o mesmo cliente. Isso pode dar em uma zebra futura, pode até azedar a negociação. Alguns pontos que a gente está vendo aí que dentro desses pontos permanentes tem que ter estrutura para isso também. E assim a gente vai falando um pouco sobre esses níveis, que é o nível de planejamento. Nós temos ali umas 3 formas, né, vamos dizer, de níveis, e eles são mais conhecidos como os estratégicos, os táticos e os operacionais. Então, conforme a figura que a gente está trazendo aí hoje, a gente consegue ver um pouquinho desse segmento. Sendo que esse daqui é a figura do anterior, mas eu vou trazer ela aqui, deixa eu ver se eu trouxe em seguida, é os níveis de decisões e os tipos de planejamento, que a gente já vai ter esse aqui. A alta administração, a média, a baixa, todos esses níveis que a gente falou. Mas a gente vai falar um pouquinho de cada um, começando aí pelo nível estratégico, que é um nível de responsabilidade dos níveis mais altos da empresa, ou ainda lhe diz respeito às seleções ou às ações que vai obter ali as estratégias que vão ser seguidas pelos seus funcionários com as condições externas e externas da empresa, como ela vai reagir no mercado. Já o nível tático, ele é mais direcionado para o desenvolvimento, ou sendo mais desenvolvido pelos níveis intermediários, ou seja, parte do meio ali da empresa, da pirâmide. Então a gente tem as ações mais ligadas aos líderes. A finalidade ali é a utilização eficiente dos recursos que a gente tem de comunicação da empresa, que tipo de produto, para onde vai, quem que toma a decisão, qual que vai administrar tal setor. Então, os recursos disponíveis que tem tanto de mão de obra quanto de operações em si dentro da empresa, nos processos. E por fim ali o chão de fábrica, que geralmente é o nível operacional, é o que faz a coisa acontecer. E a gente tem as ações mais ligadas aos líderes, aos supervisores responsáveis pelos processos, enfim, o foco nas atividades do dia a dia da organização. Consegue ver essa separação, como ela está conectada e como ela funciona. Então a gente tem as vantagens desse planejamento organizacional. Tem vantagens? Tem várias ali, o aumento no foco da flexibilidade, você conseguir trocar um funcionário talvez de setor, numa falta de um outro, melhoria de coordenação, né, onde todo mundo fala a mesma língua, tem o mesmo pensamento, tem um melhor controle, principalmente
na administração do tempo, e também a empresa acaba tendo todo esse resultado, mais lucratividade, né? Uma maior rapidez na produção, no processo, reduzir distorções, principalmente no nível de informação, e a carga de comunicação aí, motivar e integrar as pessoas envolvidas. Através de quê? De recompensas. A gente vai ver isso aí nessa apostila já mais lá na segunda, terceira unidade. E assim a gente vai terminando esse tópico 2. E entrando no tópico 3, estratégias empresariais. Então, com o cenário econômico meio certo, a gente pode dizer, nesses últimos anos, os consumidores estão cada vez mais exigentes, nós estamos, essa facilidade de compra de novos produtos. Então essas estratégias, elas se tornam uma ferramenta indispensável para qualquer organização que ela pretende aí continuar no mercado, porque senão ela vai ficar para trás, porque a gente está vendo que nós, como consumidores, além de ser trabalhadores, nós também somos consumidores, e a gente sabe que a gente sempre quer o melhor, mais rápido, tudo é para ontem. Então a gente já não tem mais aquela paciência de antes, porque agora tem alguém que atende a gente conforme o nosso desejo. Então a empresa que não conseguir alcançar isso vai ficando para trás. Continuar no mercado, ela precisa estar atualizada, independente do seu ramo e do seu porte. Se ela não tiver uma boa estratégia, principalmente na tecnologia, é o que vai acontecer. Se ela quiser continuar, por exemplo, só na porta de calçada, vamos dizer assim, sem ter uma visão online, além dela ter essa fatia, ela vai ver o lucro dela, cada vez menos cliente entrando na loja, né? E se ela fizer os dois, ela vai ver que ela vai ter duas fatias, tanto os clientes visitando ela, quanto também podendo comprar dela mesmo, mas no conforto de sua casa, sem ter que sair da sua casa. Então você está dando mais uma opção para o seu cliente, até mesmo de entrega. E por isso que os gestores, eles pensam de formas e estratégias, são treinados para isso. Uma empresa contratar um gestor que ele não seja ousado, que ele não tenha estratégia, que ele não tente inovar, é claro que dentro da sua limitação, provavelmente ele não vai ficar muito tempo na empresa. Com essa observação, ele fica mais atento, né, nas mudanças do cenário, mais por dentro das informações, identificando talvez as oportunidades, as ameaças, estão sempre em busca de melhoria para essas atividades empresariais. Pode ser direcionada no produto, pode ser na logística, pode ser na configuração do porte da empresa. Talvez está na hora de você mudar para uma outra configuração, ser mais microempresa, já você é uma micro, já você é uma empresa limitada, você limitada, e assim você vai trocando, que talvez você vai ter algumas estratégias e você tem que ver isso para poder economizar. Assim, trazendo os níveis de estratégia, a gente vai falar um pouco da estratégia, que ela deve ser mais distribuída em toda a organização. Para ela se elevar, ela tem que contar com diferentes graus na hierarquia para ela alcançar os objetivos organizacionais. Por isso que é importante todo mundo pensar junto, todo mundo saber a realidade da empresa. Não adianta eu me programar e fazer toda uma programação e só eu tentar levar esse pensamento à frente. Não, toda a concepção da empresa tem que saber desse projeto, dessa estratégia. Porque às vezes eu estou lá em cima, no topo da pirâmide, e estou programando um produto um pouco diferenciado, que vai sair um pouquinho do padrão, mas ele vai me dar uma economia, sei lá, de uma tampinha. E que no final da sua produção, essa tampinha vai se transformar em outro produto. Ou seja, em cada 100 equipamentos que eu montar, ele vai sobrar um pouquinho, que esse pouquinho vai dar um outro produto. Ou seja, eu vou ter um lucro a mais. Mas eu esqueci de ver com meus funcionários. E a minha máquina, ela não tem essa probabilidade de eu tirar aquela pontinha daquele produto. E se eu for cortar, ele não tem como ser reciclado, porque depois do produto transformado, já era. Conclusão, eu fiz uma nova estratégia, uma nova programação, de cada 100 peças eu ganhar uma. Eu não conversei lá com o meu chão de fábrica, com a galera do processo em si, e acabou que meu planejamento foi para o rio. Foi, né, por água abaixo, porque não funcionou. Eu só gastei tempo e dinheiro pensando, organizando e fazendo todo um planejamento sem conhecer realmente lá embaixo como funciona. Então por isso que todos, independente do grau, tem que saber qual é o planejamento, se realmente funcionaria. Não adianta nada lá eu só objetivar o lucro e ver se a minha realidade permite. Então essa estratégia, ela pode ser distribuída em 3 níveis. Pode ser o corporativo, pode ser também o empresarial, mais empreendedor,
e ainda pode ser o funcional, que a gente também vai conhecer um pouquinho de cada um deles, como a gente está vendo nessa imagem, através de algumas estratégias. Então, a estratégia corporativa, ela proporciona supervisar as operações, os interesses por mais uma linha de negócio. Então, muitas vezes, ela pode estar respondendo questões como pensamento em que negócio a gente estamos ou em que negócio deveríamos estar. Por exemplo, eu estou em negócio de representação comercial. Mas talvez não é melhor você trabalhar como distribuidora? Vai fugir muito do seu segmento, mas você vai economizar com um representante. O pessoal vai começar a vir a comprar nas suas distribuições, em vez de você estar abastecendo outras lojas. Tem muita gente que fez esse tipo de estratégia? Tem, supermercado principalmente. Às vezes ele abastecer vários mercados, não, ele virou ali uma distribuidora direto para o consumidor e ganhou dinheiro com isso, com estratégias. Só que ele só vende em caixa, né? Que é compra. É estratégias de negócio. Aqui já respondendo essas questões, uma estratégia mais corporativa. Da estratégia de unidade de negócio, ela está mais focada nas unidades mais específicas, setores mais específicos, como produtos, serviço, recebidos ou vendidos para um grupo mais específico de clientes, produto diferenciado, concorrentes conhecidos para essa fatia de negócio. Exemplo, a gente pode dar comida vegetariana. Não é qualquer um que trabalha com isso, porque é um troço difícil, caro, tem um público seletivo. Você já tem que saber quem que está no mercado e o que você pode fazer para diferenciar o seu produto e entrar também com esse produto. Então, é um momento das estratégias de desenvolver os planos de ações para que ele possa alcançar esses objetivos, para ele que possa ter o sucesso nas suas estratégias. A estratégia funcional, e ela está mais direcionada às ações, direcionadas como as estratégias vão acontecer, investimento muito em marketing, de recursos humanos, pessoas com conhecimento, e assim as estratégias funcionais também já está funcionando, acaba trazendo aí um detalhamento dessas estratégias bem mais amplo para os negócios, uma visão mais estratégia diferenciada. O marketing, como eu falo sempre, é uma ferramenta que nenhuma empresa hoje viveria sem. O marketing é a sua cara, é como você aparece para os outros. E assim a gente vai trazendo os tipos de estratégias, as mais conhecidas, mais usadas nas organizações, então, ou seja, as mais adequadas para aquele momento que você precisa, podendo ser para sobrevivência da empresa ou ainda para a manutenção, para o crescimento ou para o desenvolvimento da empresa. Então assim a gente vai falando algumas coisas sobre a estratégia de sobrevivência. Então, quanto as organizações estão mais ameaçadas, né, ela não está mais competindo com eficiência no mercado, então ela pode se encontrar outras formas de reverter esse quadro, essa crise em que a empresa se encontra no momento, ter outras saídas. Lembra que eu falei que a gente, quando faz um planejamento, a gente tem que ter uma, duas, até 3 estratégias, né? Não ficar presa só em uma, senão dá errado aquela uma e você desiste do seu planejamento. Então, por isso você tem que fazer outros tipos de estratégia. E assim a gente vai trazendo um pouco também dos cenários que a empresa se encontra. Esse tipo de estratégia ser aplicada só em último caso, quando a empresa realmente está em uma situação inadequada, quando ela já está com a corda no pescoço, perspectivas caóticas. Então, as estratégias desse cenário, ela pode ser direcionada na sobrevivência, no novo respiro da empresa. Porém, para você fazer esse tipo de estratégia, você tem que talvez baratear o seu produto, liquidar o seu estoque, fazer a coisa acontecer, para que você possa investir, talvez até reduzir um pouco a empresa, para que você continue sobrevivendo. Você não vai ser mais vista como uma empresa de grande porte, mas você vai estar lá de novo no pequeno porte, mas sobreviveu. Você passou pelaquela crise, vendeu um monte de coisa, pagou suas dívidas, vida que segue, começa de novo da onde você parou e vai. Melhor do que você desistir de tudo, mas isso geralmente em último caso, quando você não tem mais saída mesmo. E a redução dos custos é uma outra proporção que a gente tem, ela consiste em reduzir todos os custos passíveis da empresa, como redução das pessoas que têm os salários maiores, pode ser uma estratégia dependendo do setor, ou ainda diminuir o estoque e fazer aquela jogada que eu falei, você trabalhar com o estoque do seu fornecedor e ainda conseguir vender com um prazo menor o seu cliente, reduzir todos os custos possíveis, a aquisição ou diminuir
o custo de promoções, porque a gente faz promoções o tempo todo, então diminuir só em épocas mesmo comemorativa, não o tempo todo, senão o pessoal já vicia, né? Ah não, só vou comprar quando entrar na promoção de novo, porque ela vive fazendo promoção, aí ninguém compra quando não está na promoção. Você tem que também se ligar nesse modelo de estratégia. Também tem a desinvestimento. O que seria o desinvestimento? Consiste em excluir algumas linhas de produção, aquela que já não está dando muita rentabilidade, ou aquele produto, ou mesmo um serviço que não são mais interessantes para o mercado, ou ainda não atende mais as necessidades dos clientes. Mas resumindo, ela não gera mais lucro para a empresa. A empresa talvez poderia investir num novo produto e ao usar, talvez trocar um pouco a cor, sei lá, alguma coisa assim, e aquele que está descontinuado, tirar ele logo da linha de produção, porque eu estou com funcionários trabalhando que deveriam estar fazendo outra coisa mais lucrativa e ainda está insistindo naquele produto. E a liquidação do negócio. Uma liquidação do negócio é quando já não existe mais outras saídas. Quer dizer, o produto iniciou como uma vaca leiteira, era meu carro-chefe, mas aí mudou a moda, mudou a estação e eu ainda tenho um bom estoque daquilo, quer dizer que eu tenho que dar um jeito de tirar aquele produto de linha. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma estratégia para pegar um outro produto que é uma vaca leiteira que está vendendo hiper bem e vou fazer um esquema de venda casada. Quer dizer, compre um e leve o outro, mas o preço daquele custo, daquele produto está encalhado, já está embutido no novo. Eu consigo fazer isso? Através de uma estratégia você consegue. Assim você desovar o seu produto. Agora, se você for tentar vender só o produto em si, você vai ter que vender mais barato do que você comprou. Aí é prejuízo. Então você tem que tentar pelo menos tirar o preço do produto que você pagou para poder comprar um outro produto e seguir a linha. E a estratégia de manutenção já é mais direcionada. Essa estratégia também é a mais utilizada pelas empresas quando uma empresa ela já está esperando encontrar dificuldades, onde ela já prefere tomar algumas atitudes defensivas diante das ameaças. Então por isso que eu digo que as empresas ela precisa de ter uma estratégia, de ter um caixa 2, ter um dinheiro, algo na manga, porque se ela já está vendo que vai vir uma troca aí de política, por exemplo, e tudo pode mudar porque era assim e o outro provavelmente é contra aquele regime e tudo vai aumentar, você sabe que vai ter que mexer no seu negócio. E o seu negócio pode ser que com preço maior não funcione tão bem. Então você vai ter um dinheiro para que você consiga continuar, talvez mantendo o mesmo prazo que você dava para os seus clientes e ainda segurar um bom preço para circulação. Então você já está vendo que pode dar uma zebra, mas você tem uma faca na manga, né, para poder se virar aí melhor. Tá, estratégia de estabilidade. Então elas já buscam mais um equilíbrio, principalmente financeiro, para a empresa. E também temos a estratégia de nicho, que ela busca dominar o seu segmento, e ela atua no mercado, ela se dedica apenas em produtos e uma certa atuação ou num mercado mais exclusivo, ela não abre muito leque, gosta de ser especialista naquele assunto que ela faz e ela consegue ter um atendimento do seu produto com a melhor qualidade, porque ela tem um nicho já específico para isso. Como eu falei, aquela comida vegetariana, né? Ela já tem um público exclusivo e ela atende um público específico para aquilo. Também a gente tem um pouco da estratégias de especializações, onde as empresas é vistas sobre as conquistas, tem uma visão de liderança do mercado, onde ela pode encontrar seus esforços em expansão, atividades mais relacionadas a produtos, serviços, segmento de mercado. Ela vê algumas vantagens, tipo redução de custo, e também, é claro, ela tem as suas desvantagens, a dependência de poucas formas, produção, até mesmo de venda. Ela não tem uma gama de mercado, produto diferenciado. Isso pode ser que não seja uma estratégia muito usual. E assim a gente tem as estratégias de crescimento, e essa é também um pouco interessante. Elas visam as oportunidades, proporciona a empresa talvez lançar de um novo produto ou ainda um novo serviço diferenciado, aumentar o volume de venda. Ela fica de olho nas oportunidades, como o nome já diz, estratégia de crescimento, de ampliação, visionário. Isso ela traz o que? A estratégia de inovação, é um diferencial por meio de inovações, então podendo ela ser através de lançamentos de produtos ou de serviços, como a gente viu. E também temos a estratégia de internacionalização, que aqui a gente já está falando um pouco
sobre empresas de grande porte. Ela tem estratégia em expandir geograficamente, né, o seu mercado de atuação. Temos também as estratégias Joint Venture, é onde a empresa ela tenta se inserir num novo mercado, talvez aí na fabricação de um novo produto, ou ainda dividir tarefa e uma empresa com a tecnologia e outra com capital, fazer uma fusão dentro dessa concepção, trazendo a estratégia de expansão. Então a gente já está falando aí de uma expansão de negócio, de aumentar o seu fluxo, seu setor de atuação, utilizando estratégias de desenvolvimento. Então, essas estratégias de desenvolvimento ela é muito usada em situações em que já é conhecida a sua empresa, seus pontos fortes, as oportunidades que a empresa tem, e onde os executivos eles procuram desenvolver essas estratégias em duas direções. A gente pode ter duas visões diferenciada nesse campo, por exemplo, novos mercados e novos clientes, ou ainda novas tecnologias diferentes daquelas que a empresa já domina, né, você usar em outras ferramentas, ou ainda construindo novos negócios, novos mercados. A gente vai trazer alguns exemplos daqui a pouco sobre essas desenvolturas que as empresas podem investir no mesmo segmento, ou vamos dizer, trabalhar com o mesmo produto, mas em segmentos diferentes. Também a gente tem o desenvolvimento de mercado, que as empresas elas procuram maiores vendas, novos mercados, muito direcionado a outra estratégia que a gente viu. E o desenvolvimento de produto ou serviço, que aí é a melhora dos seus produtos que você já trabalha, ou serviço, os seus mercados atuais, melhorando o seu atendimento. Exemplo, variação da qualidade, diferentes modelos e tamanhos, cores, espessuras, sei lá, algo assim. O desenvolvimento financeiro, aí a gente pode ser através das empresas, associações ou ainda fazendo fusões com outras do mesmo segmento, a formação de uma nova empresa, como a gente viu naquele exemplo que eu dei, né? Você criar uma nova concorrência para você mesmo, sendo que você é o mesmo dono, e apresenta poucos recursos financeiros, né? Você já tem tudo funcionando, já sabe como funciona, de repente você pode fazer com a sua própria empresa 3 turnos, mas aí abrir uma outra segmentação de distribuição com outro nome, mas você que fabrica para você mesmo. Então é uma estratégia. Temos também o desenvolvimento de capacidade. A gente pode ter uma empresa com pontos fracos em tecnologia, aí a gente procura outras empresas, mas com um alto nível de oportunidade, talvez. Eu tenho um ponto fraco em tecnologia, mas oportunidades para o meu segmento ainda são imensas. Então eu posso fundir com outra empresa com ponto forte em tecnologia, que é a minha fraqueza, mas com um baixo custo de oportunidade. E aí a gente vai juntar o útil ao agradável. As duas defasagens que as duas empresas têm com as duas qualidades. Então uma vai conseguir ajudar a outra de certa forma. Temos também o desenvolvimento de estabilidade e as ações e as fusões das empresas em si, diversificação de um produto talvez, investir em produção de novos produtos, serviços, destinado a diferentes mercados, conseguir pegar uma fatia de atendimento maior. E temos também a diversificação horizontal, ela pode ser através de uma compra de associação com outras empresas similares, muitas empresas que fazem compras de produtos de outros países assim, nesse modelo, fazendo outras empresas, essas junções, para conseguir comprar uma quantidade maior e ter um preço menor no final, um potencial de ganhos. Então a gente pode utilizar mesmos canais de distribuição, que vem para um, já vem para um monte, numa logística só. Acaba também ganhando nesse exemplo. Então aqui o exemplo a gente pode dar uma empresa que trabalha na produção de leite. Então ela decide produzir queijo. Ela já coleta leite, então para fazer queijo é um pulo, né? Então de uma certa forma elas são dos mesmos produtos. Eu tinha falado que ia trazer alguns exemplos. As diversidades verticais, quando a empresa ela já passa a produzir novos produtos e serviços. Exemplo, uma empresa que realiza remodelação de casas e escritórios, ela pode investir, por exemplo, começar a vender tintas ou outros materiais de construção, porque além dela usar já no trabalho que ela presta, ela ainda vai vender para outras pessoas do segmento. E essas empresas geralmente conhecem várias pessoas do mesmo segmento. Então, se ela tiver uma boa harmonia de comunicação, ela consegue ter lucro de duas formas, dois lados. Também temos as diversificações centrífuga, vamos dizer assim, ela já traz uma parte mais diversificações de uma linha de produção com a mesma tecnologia, então ela podendo assim oferecer uma quantidade maior do seu produto
ou mesmo para o mercado, podendo aí aumentar os seus ganhos, então, com essa flexibilidade. Um exemplo, uma padaria, que ela começa produtos de pastelaria e também vendas de massa. Ela já está trabalhando com padeiro, com pessoas que sabem fazer isso, já tem todos os seus maquinários, então ela está aumentando sua segmentação. Por exemplo, no inverno ela vai ganhar bastante dinheiro com fabricação de massa. No verão, talvez ela ganhe mais com pastel, pessoal que vai na padaria, e ainda tem o pãozinho, torta, várias outras coisas que vai complementando. Não são estratégias como a gente... E temos também diversificação conglomerada, onde a diversificação dos negócios são variadas, ela não aproveita a mesma tecnologia ou a mesma força de venda, ela precisa ter várias outras coisas para poder funcionar ou ter uma segmentação diferente. Ela não pega aquela mesmo maquinário para investir num outro produto que aquela máquina poderia fazer, ela tem que adquirir outra, né, diferenciada. Temos também diversificação interna, e aí já trazendo as situações assim geradas pelos fatores internos da empresa, caso dentro da empresa, ou que ela sofre menos influência dos fatores internos. Isso quer dizer o quê? Que o que acontece lá fora não modifica muito o processo da empresa. A empresa em si, no interno ali, ela tem uma diversificação de mercado e o que acontece lá não influencia ela diretamente. Por exemplo, ela pode vender para ser fábrica e vender para comércios que vão vender para outros comércios, estruturas que o mercado do consumidor final talvez não atinja ela no primeiro plano. Chegar a atingir ela já vai ter um tempo maior para fazer outra estratégia. E temos também as duas, chamado de definição mista, onde apresenta mais de um tipo de diversificação ao mesmo tempo. Vou trazer uma figura e dá para a gente ver alguns princípios dos pontos fortes e fracos das empresas, também algumas oportunidades e ameaças que as empresas podem encontrar. Não está muito nítido aqui, mas dá para a gente ter uma ideia. Então aqui o gestor ele deve analisar qual é a situação da empresa no geral, entre essas várias estratégias que a gente falou, está mais relacionada com o propósito da organização, que ela almeja alcançar os seus objetivos ou as suas limitações, seus valores. Então aí ela vai decidir em qual estratégia ela vai embarcar para conseguir alcançar o seu objetivo dentro de sua linha de estratégia. A importância da estratégia, que a gente vai trazer agora, diretamente ligada na definição dos objetivos, possíveis caminhos que deve percorrer para atingir esses objetivos. Então, onde o gestor ele deve dedicar a criar e também adaptar as suas estratégias dependendo do seu modelo. Então, assumir o controle do destino por meio de instrumentos de controle, ou ainda enxergar as oportunidades do dia a dia da empresa, a tendência, com pequenas mudanças, talvez ele pode ter um resultado mais eficiente, pensamento mais estratégico, onde vai ter as oportunidades de negócio, além de que pode acontecer em seu entorno, no mundo ou na sociedade, ou mesmo na cidade em que essa empresa está inserida, transformar talvez oportunidades em aperfeiçoamento dos seus produtos e serviços, investir na própria empresa, no que já está acontecendo ou sendo realizado, e aqui definir novos rumos para a organização, um esforço de romper a inércia de repetir e não dar certo, continua repetindo, ou seja, mudar o seu modelo de negócio, né? Se você está tentando e o negócio não está evoluindo, não está crescendo, está na hora de você repensar o seu negócio. Introduzir disciplina de pensar a longo prazo, planejar estratégias com mais ênfase, mais hábito de pensar, de fazer as pessoas se reunirem, aquele planejamento mais a longo prazo, desenvolver um processo mais educacional para os seus funcionários, incentivar a interação, também a negociação, conhecer melhor a empresa, o seu produto e o seu público. Então, desenvolver competência nas pessoas, enriquecendo aí seus atendimentos, compartilhando os objetivos, as informações, incentivando o pensamento alternativo, ou seja, sabendo ouvir o que o outro tem a dizer. Isso é muito importante. Mobilizar os recursos para os objetivos comuns e ajudar a unificar esses esforços da organização e ficar todos os pensamentos. Também promover as mudanças através de bons planos de ação e vender as ideias. O que seria isso? Reflexão, estrutura, analisar cuidadosamente o mercado, poder ter persuasão de convencimento, simpatia ou ainda insistência
em algo que você quer alcançar, então vender as suas ideias, não só internamente quanto externamente, para alcançar a adesão do grupo. Todo mundo veste a camisa e vamos traçar o objetivo junto para alcançar as metas, para implementar a estratégia em si. Uma estratégia, ela não é o único fato determinante do sucesso ou fracasso da empresa, né, ou do profissional. A competência administrativa é bem válida, né? Se ela não tiver uma boa administração, não vai dar muito certo. Então ela tem que ter uma ótima estratégia administrativa para que a estratégia em si funcione. Não basta ter só estratégia. Tem que saber pessoas que sabem executar aquela estratégia. Um bom plano estratégico, ele precisa de quê? Pessoas preparadas, que vocês estão fazendo agora, que é recursos humanos, estruturais, financeiros e, claro, ações estratégicas e efetivas e eficazes para que o negócio dê certo. Aqui a gente vai terminando o tópico 3 e entrando no tópico 4. Tópico 4, planejamento estratégico. Todas as empresas querem crescer, né? Esse é o intuito das empresas. Ela geralmente se destaca no mercado quando ela tem esse objetivo de conquistar mais clientes. E melhor, esse é o objetivo das empresas quererem evoluir, quererem crescer e correr atrás dos clientes, que eles que vão fazer essa evolução para a empresa poder prosperar. Então, sem eles, a empresa não existiria, não teria muito sentido. Então, para isso, o planejamento estratégico é primordial, é essencial, né? Então, os gestores, eles têm que criar estratégias para responder algumas perguntas ou para fazer algumas estratégias diferenciadas e também responder de como fazer, quando, para quem, né? Tem que conhecer bem seu público, porque onde começa toda essa análise. Então, essas ações, elas são feitas no presente, que vão aí acrescentar para o futuro. Você faz aquele planejamento que a gente estava discutindo nos tópicos anteriores, para que você possa aí alcançar mais facilmente. Então, esse tipo de estratégia consiste em conhecer os presentes, acompanhando as mudanças, as limitações que as empresas possuem, principalmente nos dias de hoje, sempre buscando meios que ela possa ter um futuro ou que o seu futuro seja melhor do que o atualmente. Então, este é o intuito das empresas dentro desse conceito da introdução desse tópico 4 que a gente está trazendo aí para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do planejamento estratégico. Então, lá pelos anos 50, 1960, por ali, essas décadas, a literatura ela destacou alguns trabalhos de vários autores, como Peter, como Alfred, Philip, Filco, Igor. Todos eles colaboraram e colaboram até nos dias de hoje para essa evolução das indústrias, das empresas, com os objetivos principalmente direcionado para o planejamento. Ali em 54, o Peter ele apresentou algumas abordagens de gestões por objetivo, onde ele destacou que as organizações sem objetivos é como um navio sem leme. E realmente, quando o navio está sem leme, ele não tem uma direção certa. Para qualquer lado que ele for, é o que você vai escolher, porque você não tem opção. E quando a empresa não faz essa estratégia, ela fica nessa mesma vibe. Ela não tem um segmento para onde ela ir. Ela está sem leme, então com isso ela se perde. Por isso a importância do planejamento, que a gente vai falar várias vezes aqui na nossa concepção. Já o Alfred, ele acreditava que o crescimento organizacional acontecia devido às atualizações dos recursos de uma forma mais inteligente, aproveitando as oportunidades do ambiente que em seu torno proporciona, e que o planejamento estratégico deveria ser desenvolvido estratégias coordenadas, onde todos participavam e onde tinha uma sequência para você partir de algum lugar, principalmente com objetivo de longo prazo. Através de quê? Das suas estruturas, da direção e, claro, de todos envolvidos na empresa com o foco nessa estratégia. Então, assim, eles conseguiam alcançar esses objetivos por estratégias mais facilmente. Já o Filco, ele apresentou ali a concepção dos pontos tanto fracos quanto fortes da organização, com as oportunidades e também como as ameaças, sendo ali como uma matriz soft, e a gente vai ver um pouco mais dela na unidade 2. Mas essa contribuição aumentou bastante o interesse pelos planejamentos estratégicos pelas organizações. A maioria das grandes corporações hoje adotam ela até os dias atuais.
Então esse planejamento estratégico ele surgiu lá pelos anos 80, pelos anos 70, onde já começou a ser aplicado ali naquela década e também já iniciou algumas estratégias anteriormente, mas aí utilizava apenas o planejamento mais direcionado operacional e depois foi evoluindo e aí foram separando, né? Elas foram criando outras estruturas. Então ali nos anos 70, onde foi o foco, junto com a crise do petróleo, aconteceu vários fatores como o baixo custo e a alta qualidade dos produtos, principalmente japoneses, e também junto às novas tecnologias, com uma velocidade imensa sobre as mudanças, sobre a economia em si, e acabaram fazendo que o ambiente das empresas mudasse. Quem não mudasse ficava para trás, então significava muito, né, esse tipo de atualização, esse tipo de mudança. Até nos dias de hoje, quem não modificar, quem não se atualizar, fica para trás, isso é fato. Então lá pela década de 80, aí o planejamento estratégico já ganhou um certo destaque a mais, dando origem à administração estratégica. E assim a gente vai falando um pouco sobre os conceitos do planejamento estratégico. Então esse procedimento administrativo o proporciona a uma empresa adotar uma melhor direção, aperfeiçoando um pouco melhor o seu ambiente de trabalho, desenvolvendo ações de maneiras com certeza inovadoras e diferenciadas para que elas possam ter uma fatia diferente para competir no mercado e assim conquistar novos clientes, porque o cliente, quando ele é seu cliente, não quer dizer que ele é seu cliente para sempre. Você tem que estar conquistando esse cliente constantemente, porque a mudança do mercado está aí. E se você ficar com o mesmo, o cliente busca muito novo, parte inovadora, um atendimento diferenciado. Então você tem que se atualizar para acompanhar o desejo desse seu cliente, direcionando o caminho para e a organização ela deve seguir, né? Assim monitorar suas ações, garantindo o que foi planejado e que esteja sendo feito o que planejou. Que não adianta nada você gastar horas e horas em planejamento, em estratégia e ninguém está executando para que isso realmente ocorra, só está no papel. É uma coisa que o planejamento tenha que ter uma equipe, vamos dizer, qualificada que possa seguir esse conceito, esse tipo de estratégia, para poder atingir o processo de metas, aquelas de longo prazo principalmente. Então a gente precisa visualizar onde queremos estar, como queremos chegar lá naquele nosso objetivo. Isso vale também para a nossa vida pessoal. Lógico que a gente já está direcionando aqui mais para as organizações, para as empresas, mas nós também temos os nossos planejamentos. Toda hora é cobrado pelas empresas para a gente ser mais eficiente, mais eficaz, efetivo no nosso trabalho, que a gente traga retorno para a empresa, porque a gente é um ativo, a gente é algo que traz um benefício para a empresa. Ou seja, vou trazer aqui uma tabelinha para a gente conseguir visualizar sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade, e aí vocês conseguem dar uma lida e acompanhar aí todo esse esquema, a gente entender melhor e separar algumas dessas colocações e assim vocês consigam enfatizar melhor a diferença de cada uma delas. Então a gente vai ver alguns exemplos, também trazer uns exemplos aqui de um piloto eficaz, ele que cruza a linha de chegada, mesmo que para isso ele saia algumas vezes da pista, se o foco é a chegada, né? Ou seja, chegar no fim da corrida, mesmo que ele bata, derruba alguém, coisa e tal, mas o objetivo ali não é ser o melhor, é ser o primeiro a chegar, sem se preocupar em fazer ou estar fazendo da melhor forma possível. Então a gente já está vendo aqui como funciona a eficácia, alcançar o objetivo, não importa como. Já a eficiência, o foco é mais no processo em si, né? Como chegar então, no resultado desejado, aí já não é de qualquer maneira. Então usando a melhor qualidade de recursos possíveis e com produtividade, uma produtividade mais acentuada, eficiente. E já a efetividade é mais direcionada da melhor forma possível. Então ali ela já está mais centrada à perfeição. O tempo que você vai demorar não é muito importante, ou como você vai chegar também, mas quando chegar com precisão, com eficiência e eficácia ali, todos eles juntos numa coisa só. A gente agora já está percebendo um pouquinho como funciona cada uma delas dentro dessas concepções. Então, dessa forma, o planejamento estratégico nos possibilita conhecer as potencialidades do mercado, da empresa, visualizando o futuro onde a empresa pretende chegar, né? Então, detectar tanto a ameaça
como as oportunidades. Isso é primordial para um gestor da empresa. E assim a gente vai falando agora um pouco sobre as características do planejamento estratégico. Então, a gente vai ver que ele pega uma parte bem mais ampla, ela está mais relacionada com a adaptação da organização num ambiente mais mutável, modificado, que é o ambiente que a gente tem hoje, e ele envolve as organizações como na sua totalidade, não é só um setor, toda a empresa, todo o seu segmento, ele está enfatizado nesse tipo de estratégia de planejamento de mudança, uma forma de aprendizagem da organização, como a gente vive, né? Então adaptando as organizações no contexto ambiental. Então, você precisa se adaptar ao contexto realmente, não o contexto se adaptar a você, senão você vai ficar para trás. Então assim, a gente vai falando mais agora sobre os objetivos, as vantagens do planejamento estratégico. Então a gente pode dizer que o planejamento é algo que a gente compreende e a sua importância para a organização no mundo de hoje. Você vê essas vantagens, toda essa evolução que nós temos, com os objetivos de quê? De levar a organização a atingir, aumentar a competitividade cada vez mais, manter o seu potencial de competitividade, diminuir os riscos para não tomar decisões erradas, então ter uma estratégia mais centrada, mais dentro do realmente o que seria, integrar as áreas funcionais, saber que todas se comunicam, como finanças, recursos humanos, produção, serviço, marketing, vendas, comerciais, todas elas terem uma interação na comunicação, um plano único, consistente, digamos assim, resumindo, fortalecendo aí os pontos fortes e eliminando sempre os pontos fracos quando possível. Pode eliminar de que forma? Através de treinamento, troca de produtos, fornecedor, com preço, nossa, são variantes aí que pode ser modificado. Então, desenvolver um plano alternativo, sempre ter duas estratégias, por exemplo, um representante ou um fornecedor que me fornece sempre há anos, coisa e tal, e de repente de uma hora para outra acontece um negócio e ele não consegue me fornecer. E aí, por causa que ele não consegue fornecer, eu vou parar minha produção? Eu tenho que ter uma outra carta na manga. Então eu tenho que ter estratégias para que isso ocorra, né? Otimizar o modelo de gestão da empresa, identificando as oportunidades e as vantagens competitivas que a empresa possa ter. Sem o planejamento, os gestores, eles acabam consumindo muito do seu tempo, estão apagando incêndios com coisas que não foi planejada e deu errado, e a entrega, ou na logística, ou na confecção, na produção, na transformação de um produto. Então várias coisas, uma correia que queimou, sei lá, uma máquina que rebentou a correia e eles não viram aonde ele está localizado, não tem aquele tipo de correia, onde que ele vai conseguir. Pô, ele tem que já ter uma prevenção, ele já tem que ter uma ideia disso tudo antes que ocorra, porque senão ele vai ter que pagar incêndio e ele vai deixar de fazer o que ele estava fazendo, que seria importante para poder socorrer uma outra coisa que às vezes nem estava no seu planejamento. É para isso que o planejamento é utilizado de forma adequada, acaba proporcionando para a organização uma série de vantagens quando você tem esse planejamento. Aí, que tipo de vantagens que a gente tem dentro desse segmento? Identificar as áreas que exigem decisões, estabelecer um fluxo mais rápido de informações, facilitar as mudanças organizacionais durante a execução desses planos e ainda envolvimento de vários profissionais para que isso aconteça, para que alcance os objetivos traçados pelo planejamento e direcionando seus esforços, né? Então, criando alternativas administrativas. E claro, sempre tentar incentivar e facilitar a função da direção da empresa, facilitar no desenvolver do processo mais descentralizado, talvez, na decisão da empresa, fica aquele foco só naquele setor, mas que todos ajudem a participar, a elaborar esse planejamento e também tomar as decisões e possibilitar a obtenção de melhorias de resultados, tanto operacional quanto financeiro, de recursos, e que isso vai o quê? Agilizar o processo orçamentário da empresa. Assim, a gente consegue ver que as empresas que adotam essa gestão estratégia, elas estão continuamente reavaliando as suas estratégias, porque isso é de fundamental importância para esses objetivos aqui. Então agora a gente vai trazendo um pouquinho sobre o desenvolvimento do planejamento estratégico. Então agora eu vou trazendo o Uni aí para colaborar também. Agora a gente vai ver como realizar um planejamento estratégico. Primeiro a gente separa essas fases para poder conseguir se organizar, se planejar dentro dessa estratégia.
Geralmente são 4 fases, ali a gente tem o diagnóstico estratégico, que aí já vai ter a missão da empresa, depois instrumentos prescritivos e quantitativos, e o quarto, controle e avaliação. Juntando todos eles, a gente consegue fazer toda essa estratégia, né, nesses pontos diagnósticos. E assim a gente vai vendo ele com mais detalhe, essas fases, como que a gente pode planejar, como é o diagnóstico estratégico da empresa. A gente verifica as condições atuais da empresa, isso que a gente precisa visualizar, como ela está vinculada em todos os aspectos inerentes à realidade, tanto externa quanto externa, começando com a identificação da visão, onde identificamos os desejos e as expectativas da administração da empresa. Exemplo, a visão da Copenhagen, uma grife de chocolates finos, grupo competitivo que atue de forma abrangente no segmento alimentício através do seu portfólio de produtos com qualidade, seja representado por marcas fortes com características de propostas únicas. Como você pode ver, ele abrange toda a sua colocação dentro dessa visão que a empresa pretende passar para os seus colaboradores. E assim a gente vai vendo também, já na identificação dos valores, traz ali que representam um conjunto dos princípios, crenças éticas da organização. Valores fornecem sustentação para as principais decisões que envolvem a organização: liderança, operativas, trabalho em equipe, produtividade, qualidade, a ética, claro, e o respeito. São os valores ali definidos pela Copenhagen. E também a gente tem as análises externas. Ela já verifica as oportunidades, as ameaças no ambiente, principalmente empresarial. Ela destaca alguns assuntos ali considerando essa análise, né, externa, como mercadoria nacional ou mercado nacional, regional, mercado internacional, junto também, com certeza, a evolução da tecnologia, como ela está girando em torno da empresa, seus fornecedores, principalmente o mercado financeiro. E já a análise interna, ela analisa os pontos fracos e os fortes, e também os neutros. Eles são identificados pela empresa como sendo importantes, né? Porque é importante. Quando é neutro, quer dizer, ele não dá prejuízo, não dá lucro, tá tranquilo, ele está fazendo a empresa andar. Então é importantíssimo você ter esse tal de ponto neutro na empresa, né? Eu estou falando de um produto, mas pode ser em vários outros setores. Ainda existem vários fatores que devem ser considerados, como produtos, os serviços atuais, os novos produtos que você pretende lançar no mercado, as promoções e, claro, a imagem que a instituição deseja passar no mercado, a sua também comercialização, a parte comercial, e o sistema de informação. Como a gente vê, todas as informações, é importantíssimo que flua bem essa estratégia dentro da empresa, dentro da organização. Aqui a gente também vai trazer a análise das concorrências, que também é fundamental para isso. Ela realiza separadamente, proporciona a identificação das vantagens competitivas da própria organização e dos concorrentes. O concorrente hoje, ele é uma peça também fundamental para a estratégia da empresa, porque você vai saber como está andando o produto, se a aceitação do concorrente ele está casado com a sua, se ele está se destacando em algo ou fez algo inovador, que você pode fazer a arte do copiar e se adaptar para a sua realidade ou para o seu campo de visão. Já na segunda fase, a gente tem a missão da empresa. Então essa é a razão da empresa existir. Por que a razão da empresa existir? Porque se não tiver cliente, ela não existe. Então a missão da empresa é geralmente direcionada para esse público, para esse campo. Então ela define a postura que a empresa ela vai ter perante o mercado, perante seus clientes. Como estabelecimento da missão da empresa, ela vai determinar o motivo de existência dessa empresa, dessa missão da empresa. Ela tenta passar essa mensagem. Por exemplo, ali a Copenhagen, já que a gente estava falando dela, ela lembra ali fábricas de produtos de altíssima qualidade, preservando o seu sabor com sofisticação, originalidade. Então aqui é a ideia dela, sempre dentro do slogan, né, estabelecendo essa parte da missão. Ela estabelece dos propósitos atuais e potenciais, ou seja, as definições dos setores em que a empresa atua ou que ela pretende atuar. Ela já passa uma mensagem direcionada para os seus futuros clientes, vamos dizer assim, e para os atuais. E a estrutura de debate de cenário, que é uma maneira de analisar esses comportamentos futuros, evoluindo aí o ambiente externo da empresa.
Também a gente trouxe aqui algumas outras estruturas que ela estabelece a macroestratégia e a macropolíticas da empresa. A macroestratégias, elas são as principais ações ou os caminhos, né, para ser mais claro, que a empresa ela deve adotar, e a macropolítica, orientações gerais que vai auxiliar aí os gestores, a empresa, no processo na tomada de decisões. A gente vê que são bastante coisas envolvidas para que isso aconteça, né? Algumas coisinhas referentes a isso. Assim a gente vai passando para a fase 3, que é o instrumento prescritivo, ou seja, quantitativos, e essa vai determinar onde a organização ela deseja chegar e como ela vai fazer para que isso aconteça. Porque se você não tiver uma estratégia só de saber onde quer chegar, mas não saber de como chegar, pô, aí fica mais difícil. Então ela tem que fazer isso. Como ela vai fazer para que isso seja realidade, para que ela consiga alcançar? Então talvez aí utilizando alguns instrumentos prescritivos, a importância dele, né, que é as explicações do que deve ser feito para realizar essa missão da empresa. Então ela pode ser realizada através de alguns passos. Quais são eles? Dos estabelecimentos, dos objetivos, desafios e das metas. A gente já vai ver aqui cada um desses objetivos. E os objetivos eles são os que a empresa deseja atingir, né? E os desafios já são algo que deve continuamente ser traçado ali num prazo provavelmente definido. E as suas metas são aquelas etapas necessárias para alcançar o tal objetivo. Ela pode usar estratégias, por exemplo, políticas, as parcerias com algo que ela já tem um certo conhecimento. A estratégia pode ser os caminhos necessários para que ela atinja esses objetivos. Já os políticos, ela utilizando essa ferramenta, ela pode ter ali orientações para tomada de decisões. Então, por exemplo, isenção, CM, ou ainda cedimento de um terreno para que ela possa construir. A estratégia dela vai estar lançada dentro desses benefícios, mas se ela tiver ainda esse envolvimento na política, colaboração, ela consegue bastante coisa. E é claro, as diretrizes, né, que é o conjunto dos objetivos estratégicos e políticos da organização. Então aqui a gente traz ainda o estabelecimento dos projetos e planos de ação. E aí ele já traz os projetos, que são o quê? Trabalhos que devem ser realizados para que isso aconteça, estratégia definida anteriormente. Agora sim ele vai executar essa estratégia. Os programas, que aí já são os conjuntos projetados, e os projetos, e os planos de ação, que são as partes comuns do projeto. Objetivo, desafio, as metas que eles pretendem alcançar. Isso, instrumentos de qualitativos, é a etapa que faz ali o plano de ação dessas atividades, né? Analisados esses recursos. E assim a gente vai pulando para a fase 4, que aí já é o controle e a avaliação. Ela deve ser feita passo a passo no desenvolvimento e no planejamento, não apenas no final do processo, ou seja, em toda a trajetória dessa estratégia que o gestor ou a empresa, a organização. Qual é o papel? O papel do planejamento. O papel do planejamento estratégico é acompanhar esse desempenho desse sistema através de comparação entre a situação alcançadas, né, e previstas. Aqui eu estou trazendo alguma figura, né, que vai auxiliar a gente ali compreender melhor esse processo de planejamento estratégico. A gente veio falando dele, mas assim visualmente às vezes ele facilita um pouco para a gente ver a visão, as ameaças, oportunidades. Então ele traz aqui uma parte mais detalhada, mais organizada, para a gente poder entender um pouquinho. Beleza, então a gente terminou. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a aula que vem. Valeu! Fui, galera! Ah.